Boa noite! Oi, Vitor. Boa noite, tudo bem? E aí, Nana, tudo bem? Tudo certo. Nessa, Bom te nessa ver. noite, nessa noite, imagino que quente do Rio, não? Sim, sim. E Hoje no Mon- feriado aqui no estado de São Jorge, e calor, um dia lindo, noite estrelada, uma lua eu, maravilhosa. eu estou muito feliz que eu posso dizer que aqui também está quente no Porto, apesar é raro poder falar isso, então eu tenho que me alegrar quando estamos uns dias lindos, maravilhosos, dignos de praia aqui em Que Portugal bom. nesses últimos dias. Muito. Aproveita para fazer a fotossíntese. Nossa, pegar aquela corzinha que eu perdi durante o inverno todo, coitado. Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está presente aqui. Enquanto as pessoas vão chegando, ainda vão se enturmando, pedindo licença para atravessar na plateia. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Webinar Booster aqui no nosso canal da IT Recruiter. Estamos mais uma terça-feira com o nosso evento mensal, o nosso Webinar Booster. Eu vou apresentar aqui um pouco para vocês o que é os nossos eventos que a gente não tem, então pode ir chegando devagarzinho que já a gente começa com o nosso tema, tá bom? Mas só para dar aquela... Só para quem não conhece, ou para quem já conhece, mas ainda não se lembra exatamente, ou para quem ainda não conhece, aqui na IT Recruiter a gente tem toda semana, toda quinta-feira, a gente tem o nosso IT Chat, que a gente sempre traz alguém de tecnologia para conversar relacionado à tecnologia, ou alguma dentro do mercado de tecnologia, ou alguma área de serviço, enfim. Então é sempre alguma coisa relacionada à tecnologia, à TI. E uma terça-feira sim e uma terça-feira não do mês, a gente traz outros dois eventos. A gente tem o nosso Webinar Booster, que nem hoje, que a gente sempre traz alguém que possa realmente dar um booster na carreira. Então a gente já falou sobre LinkedIn, a gente já falou sobre CV, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, e a gente quer trazer ainda sobre entrevista, a gente quer trazer outras coisas ainda. E sem ser essa terça-feira, a outra, então sem ser a próxima, a outra, a gente tem o nosso hashtag Come to Portugal, que é para todos aqueles interessados em possivelmente migrar para Portugal, ou que pensam nessa possibilidade. Então a gente sempre fala sobre visto, a gente fala sobre, enfim, sobre tudo relacionado a Portugal, né? E uma outra introdução, assim, a gente depois vai falar ainda, mas vou só introduzir aqui ainda. Hoje a gente abriu nossa inscrição para o nosso Bootcamp de UX Starter, no Tech Starter, aqui na IT Recruiter. Então, se tiver interesse no nosso Bootcamp, entra lá no nosso perfil, o IT Recruiter com o RP1 Academy, então, inscrições abertas. Bom, sobre hoje, a Fê voltou? Ah, não, a Camila tinha voltado, mas voltou. Estamos hoje mais um Webinar Booster. O nosso tema de hoje é literacia financeira, aspectos comportamentais para melhor gerir o seu dinheiro. E a gente tem a presença hoje eu vou chamar de Nanda, mas de Fernanda Brum. Tudo bom? Você agora finalmente seja bem-vinda ao palco. Oi, boa noite, sou bem-vinda. Eu me antecipei, já estou animada, já quis contar como é que tá o clima aqui no Rio. Mas assim cheguei chegando. Mas assim que é bom, assim que eu gosto também. É verdade. Eu tinha um textinho aí, você sabe que eu tinha um textinho para te apresentar, mas se apresenta aí para todo mundo, e se eu achar que você tá se dando pouca bola, eu te subo a bola. Mas se apresenta aí para todo mundo, só para te conhecerem mais. Tá, beleza. Eu sou a Fernanda Brum, meu pai diria que eu sou Fernanda Brum Marques, né? Porque eu tenho que botar o sobrenome dele, importante. Eu sou a mãe da Ana Cecília, que eu acho que é o papel mais difícil, mais desafiador que eu assumi na minha vida. Sou economista, trabalho já no mercado financeiro há 24 anos, um período de estagiária, depois efetivada, trabalhei em banco, no Unibanco, no Citibank, e estou desde 2009 na Beta, na qual eu sou sócia, um escritório de assessoria de investimentos, e também desde essa época eu sou planejadora financeira. Ano passado eu fiz uma certificação, uma formação de planejamento financeiro, de finanças pessoais, finanças comportamentais, que é um olhar mais para o lado psicológico da relação que o planejamento financeiro pode ajudar as pessoas. A minha formação de planejadora financeira, que é uma certificação com reconhecimento internacional, ela me capacita para fazer um planejamento financeiro que vai do básico, que a gente pode falar de receitas e despesas,
planejamento sucessório, planejamento de aposentadoria, seguros, previdência, investimentos, então, dá uma abrangência grande dos aspectos financeiros. Mas esse olhar da psicologia já é uma coisa que eu venho trabalhando já há bastante tempo, mas agora com uma formação mais robusta, e tem tanta informação nova chegando que eu precisei sentar para aprofundar essas questões, entendeu? Então, acho que eu tentei fazer um resumo. Eu não, acho que, assim, tudo que você falou bem melhor do que eu poderia falar, com certeza. E eu acho que antes também de tudo isso, eu sempre, quando a gente trouxe o tema, né, e a proposta era trazer você e falar sobre dinheiro, a gente, no Web da Booster, a gente sempre passa assim, como melhorar o CV da pessoa, como melhorar o LinkedIn da pessoa, que são coisas extremamente úteis e muitas vezes também muito práticas, assim, não, o CV tem uma ordem melhor, você coloca desse jeito, vamos deixar sem cor, vamos nananã. Quando a gente fala de dinheiro, muitas vezes é quase eu vejo, não sei, quase como um oceano, assim, nesse sentido que, assim, parece fácil, é dinheiro, economiza dinheiro, gasta pouco. Não é só isso. Se tentar ir pro mais... Bom, já tô contando spoiler, né? Se tentar ir pro mais básico, talvez até seja. Mas você consegue juntar psicologia nesse meio, você consegue juntar cultura nesse meio. Aposto que essa live, se fosse duas pessoas de um país completamente diferente, de outro governo, de outra relação, talvez tivesse outra relação com o dinheiro, e é o tipo de coisa que você vê para todos os profissionais, né? Enfim, dinheiro é todo mundo, qualquer classe social, qualquer idade, qualquer trabalho, né? Quando a gente fala de dinheiro, é absolutamente todo mundo que vive na sociedade, né? Então, é um tema que assim, abrange todo mundo, né? Acho que todo mundo pode ganhar com isso, né? E não tem como fugir, né? Sem dinheiro, não tem como a gente se relacionar com as coisas que existem ao nosso redor, né? Então, assim, claro. Você falou em relação à cultura, aos países, eu lembrei que eu estava fazendo uns estudos e a professora que estava dando o curso, ela chamou a atenção que a nossa cultura de um país que foi construído na base de imigrantes, sejam escravos, sejam europeus, fez com que a população brasileira lidasse de maneira diferente ou tivesse crenças, históricos familiares, carga genética diferente de outras pessoas que viveram situações completamente diferentes, né? Claro. As pessoas na Alemanha que viveram a guerra têm um comportamento diferente de quem veio fugido da Europa para o Brasil. Uhum. Né? Então, assim, isso está intrínseco, está no dia a dia da nossa população. Então, a gente não tem como fugir dessa questão. Bora lá, continuar falando aí. Bom, eu também ia começar agora que na época o dinheiro era dinheiro físico ou coisas, objetos que você tinha imóvel. Hoje em dia, dinheiro muitas vezes é um número que você tem ali no aplicativo no celular, né? Então, talvez seja até menos, como é que se fala? Intangível, talvez seja mais difícil, né? Mas tudo bem, vamos voltar um pouco aqui atrás, né? O tema de hoje, né? Como eu falei, o grande assunto de hoje, o nome da live é Literacia Financeira, aspectos comportamentais para melhor gerir seu dinheiro. Daí a gente sempre brinca aqui, começar do começo, né? Eu acho que muita gente que tá aqui ou que tenha visto essa live antes ficou assim, literacia financeira. Financeiro, eu entendo ali, financeiro, mas... tá. Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, acho de jeito geral, né? O que é literacia financeira e o que você diria qual é a importância dela ou a importância da educação financeira de um jeito geral na vida de alguém desde cedo, independente de quando ela começar? Importância, o que é a literacia e a importância dela na vida das pessoas? Sim, vamos lá. Literacia ou educação financeira, na verdade, é basicamente a mesma coisa quando a gente está explicando, a expressão é basicamente a mesma, né? Então, você ter a habilidade, ou as pessoas terem a habilidade de lidarem de maneira consciente ter uma boa relação com o dinheiro. Ter ciência de que aquele dinheiro, ele pode ser uma oportunidade para você realizar sonhos, objetivos, conquistar coisas que você almeja, e também ter consciência de que tem a ver com essa questão da literacia,
conhecimento dessa relação com o dinheiro, entender qual é a função dos juros no tempo, para o bem ou para o mal. Se você tem R$100 hoje, quanto R$100 é daqui a 30, 60, daqui a um ano, dias, 60 dias, ou daqui a um ano, para se você investir ou se você pegar esse dinheiro emprestado. Então, ter essa consciência financeira é importante para qualquer época da vida, porque o dinheiro ele vai permear a sua vida desde o momento que você nasce, né, que você precisa lá, seus pais vão comprar alguma coisa para sua necessidade básica quando você é recém-nascido, até a sua velhice. Então, e ter uma boa educação financeira, ter uma boa relação, um bom conhecimento, faz com que você tenha como é que eu posso dizer? Boas tomadas de decisões ao longo da sua vida. E interessante pensar que ter essa educação financeira, ter essa boa relação com o dinheiro, vai impactar, vai reverberar em diversos aspectos da vida da pessoa, no sentido de que os motivos dos divórcios, né, a gente está falando especialmente no Brasil, né, mas o motivo dos divórcios muitas vezes está relacionado a questões financeiras. Tá? Mesmo que a pessoa traia e aí descobrir uma traição e vai acabar o casamento, mas pode ser que aquela traição tenha sido uma origem de uma questão financeira anterior. As crises de ansiedade que as pessoas têm, crises de depressão, situações de nível de estresse, de carga mental, de suicídio também tem muito relacionado à questão financeira, e assim, brigas familiares, enfim. Então, ter educação financeira, veja o quão é importante você ter esse conhecimento, saber lidar melhor para tomar as decisões corretas, para não assumir empréstimos onde o dinheiro não cabe, onde o bolso é de um tamanho e você quer alcançar mais do que lhe é permitido. Então, assim, eu acho que o conhecimento da educação financeira não dá para passar desapercebido, não dá para ter fobia financeira e falar, não quero me envolver sobre isso. E na verdade, é mesmo a mesma pergunta, mas você acha que existe alguma hora que não vale mais a pena estudar sobre isso? Assim, existe ou é tarde demais? Tipo, passou a hora, não dá mais para estudar isso. Não, acho que não, porque, assim, claro que quanto mais cedo você tiver essa educação financeira, obviamente você vai criar novos hábitos, né, mais cedo, e assim, isso vai estar no seu dia a dia. Vai ser rotina da sua vida pensar em lidar melhor com o dinheiro. Mas, por exemplo, se você está, sei lá, fim de linha profissional, né, fim de carreira, você tem que pensar na sua aposentadoria. Então, no momento em que você, por mais que você tenha passado a vida inteira ignorando a sua relação com o dinheiro, uma relação saudável, né, não querendo se envolver nisso, chega no fim da vida, você vai precisar, ou porque você vai receber um INSS, uma aposentadoria, enfim, um fundo de pensão da empresa na qual você trabalhou, e você precisa ter a administração daquele montante de dinheiro, ou a ausência, ou a administração de uma dificuldade, porque você vai ter uma renda menor e uma despesa que na velhice muitas vezes é alta, até porque a inflação do idoso é diferente dessa que a gente vê lá divulgada pelo IBGE, o IPCA, a inflação oficial. Você tem um plano de saúde que cada vez está mais alto, e isso faz com que as pessoas precisem considerar, se querem manter plano de saúde, considerar ter recursos suficientes para poder manter um bom plano, né? É o tipo de coisa que parece que não existe o tarde demais, porque se você está acabando, se você está no fim da sua carreira e vai começar a aposentadoria, tem essa preocupação sobre o dinheiro da sua aposentadoria quando você não estiver trabalhando. Se estiver no começo da carreira, é o momento que você quer que você vai de fato começar a ter o seu dinheiro, vai sair da asa dos pais e começar a ter o seu próprio dinheiro. Então, como gerir esse dinheiro? Você está trocando de uma carreira para outra, de repente, provavelmente, você vai deixar, possivelmente deixar de ganhar um montante X e você está mudando de carreira, possivelmente você vai ganhar o X menos 40%, porque você mudou de carreira, possivelmente você vai entrar no outro trabalho, vai voltar a ser júnior, enfim. Então, é o tipo de coisa que permeia qualquer momento da vida de alguém, né? Exatamente, não tem como fugir. E também não existe um muito cedo, né? Será que existe um muito cedo que pode conversar sobre isso? Não, porque as crianças... Não, a gente está falando disso antes, né? Por isso que eu lembrei disso agora. Não, até porque para as crianças você está logo no começo de vida, que as crianças têm uma necessidade imediatista muito grande. Eu vejo na minha casa, minha filha de 5 anos,
quer tudo para ontem, quer todo dia alguma coisa. Então, a gente tem que definir. Hoje não é dia, sexta-feira é o dia do picolé. Não é segunda, não é terça, é sexta. Então, ela já sabe que ela pode ter o dinheirinho dela para o picolé da sexta. E, assim, uma série de outros comportamentos, dependendo da faixa etária, você pode ir. Claro que o mais importante são os pais darem os bons exemplos. Então, os pais têm que se educar financeiramente para que isso seja repassado para as crianças. Claro. Antes da segunda pergunta, só que o César Augusto falou: a Fernanda é excelente. E deu umas palmas aqui. O Alex deu oi, o Nathanael também concordou. Eu acho que ele concordou na hora que a gente falou sobre os nomes lá antes. A Rosane deu oi, a Eliane deu oi. O Júlio comentou assim: tema no mínimo desafiador. Como se interagem esses dois temas? Psicologia de cada um, então a psicologia individual e a lógica financeira. É uma pergunta dele, só que na verdade eu acho que isso liga com a minha segunda pergunta, que é nesse lado mais psicológico, né, sobre a literacia financeira, sobre dinheiro em si. Quais são os principais comportamentos que você acha de cada indivíduo que podem afetar essa nossa capacidade de conseguir gerenciar o dinheiro de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente? E não só os principais comportamentos que afetam, mas também esses hábitos. A gente consegue identificar que hábitos são esses? E se a gente consegue identificar, a gente consegue modificar, no caso desses hábitos negativos, né? Eu acho que nesse caso, hábitos que dificultam a gente gerir esse dinheiro. Então, esses principais comportamentos que afetam a dificuldade de gerir o nosso dinheiro. Não, a gente consegue sim identificar, na verdade, quando um profissional que tem esse conhecimento da psicologia financeira, né, das finanças comportamentais, senta para conversar com uma pessoa, ali vai tentar, conforme a conversa vai acontecendo, numa escutativa, calma, né, prestando atenção no diálogo, a pessoa vai começar a contar rotinas do dia a dia, coisas que ela vai fazendo, aí você começa a pensar, essa pessoa tem um perfil mais procrastinador, ela está com dinheiro na poupança. Olha que exemplo, acho que é bastante significativo. Um dos comportamentos que a gente identifica é um comportamento de procrastinação, de inércia. Porque o ser humano gosta do conforto, do quentinho, daquela coisa que, não vou mexer disso não, para que isso? Amanhã vou ter que me envolver, amanhã eu faço. E o dia vai passando. Então, por exemplo, em termos de produtos de investimentos, todo mundo conhece a poupança, que é um produto que, desde quando a gente é pequena, a gente ouve falar, vamos poupar, ou então, antigamente, não é no seu caso, Vitor, a gente tinha o porquinho da Caixa Econômica, a caderneta de poupança, na verdade, que a gente anotava, assim, então, muito antigamente, tinha isso. Então, as pessoas conheciam o produto, porque não tem imposto de renda, é seguro, qualquer banco tem. Só que as pessoas também não levam em consideração. Então, muita gente tem dinheiro na poupança, assim, muitos milhões, muitas pessoas, mesmo tendo investimento em outros lugares, têm dinheiro guardado na poupança. Sendo que essas mesmas pessoas podem buscar outros produtos de investimentos tão seguros quanto a poupança, mas não fazem porque, deixa eu ficar aqui no quentinho, não vou me envolver nisso, vou ter que entrar no aplicativo do site do banco, no aplicativo ou no site do banco, ter que resolver isso. Tem que falar com o gerente. Não quero me mexer sobre isso. Eu estou com o caso de uma cliente que ela tem previdência em todas as instituições financeiras dos grandes bancos do Brasil. E aí eu falei para ela, vamos analisar essa previdência. Ela demorou um mês para pegar uma informação que era rapidinho, que estava no site. Que para mim, eu entendo que não tem dificuldade. E ela não é uma pessoa que tem dificuldade de acessar páginas, nada nesse sentido, mas ela demorou um mês, porque ela, outro dia eu pego, amanhã eu pego. Então, é inerente ao ser humano essa inércia, essa procrastinação. Nesse sentido, eu acho que vou dar até uma dica interessante, tem um livro muito bom chamado O Fim da Procrastinação. Tem um monte de dica prática, enfim, acho que pode ser uma opção. Um outro comportamento que a gente tem, ou algumas pessoas têm, é ser otimista. Achar que Deus vai resolver, o universo vai resolver, e tem um excesso de confiança que tudo vai dar certo. Meu amigo não investe, gasta o dinheiro todo fim de semana com saída, e nada aconteceu com ele.
Então, ter esse comportamento, às vezes não, é de fato prejudicial. E um outro ponto, estou tentando resumir os meus comportamentos, tá? Um outro ponto que eu acho que é importante é que tem muita gente que tem um pensamento muito no presente. Ter a impulsividade, pensar que hoje que é o importante, então, e aí você tem uma necessidade grande de gratificação, acaba tendo dívida no cartão de crédito e esquece que existe um dia seguinte, existe o amanhã, né? A gente está cada vez mais envelhecendo, então pensar no futuro não é balela, não é besteira. Como é que você vai viver a sua vida daqui a 30, 40, 50 anos, dependendo da sua idade. Então, assim, não é exatamente um deparo. Eu sou procrastinador, então eu vou fazer isso. Porque em ciências comportamentais a gente não consegue amarrar exatamente. A gente vai fazendo tentativas, cientistas mesmo, né? Ajustes para entender se aquele hábito, aquele mau hábito consegue ser mudado com uma mudança de hábito, buscando uma mudança de hábito saudável. Então, nesse sentido, por exemplo, se a pessoa é procrastinadora, tem que fazer essa questão de olhar os investimentos. E aí você pensa, isso é chato, não estou a fim de fazer, e talvez associar esse momento dessa coisa não satisfatória, incômoda, com uma coisa que você gosta. Por exemplo, vou sentar para fazer o meu imposto de renda, que é uma coisa que todo mundo procrastina. Eu também. Vou dizer que não é porque mexe com o financeiro que ela gosta, ok? Não. Inclusive, eu aproveito, na verdade até passou, mas eu aproveitava a época da Páscoa, que tinha chocolate em casa para poder fazer o imposto de renda. Então, é exatamente isso que eu ia comentar. Então, eu pegava uma coisa ruim e uma coisa boa. Então, eu comia chocolate na época que estava fazendo a declaração do imposto de renda. Então, e é assim para as outras coisas também que você pode associar. Igual criança, tem que tomar remédio, dá uma balinha depois. Então, a gente não é muito diferente disso, tá? Sim. Então, esse é um ponto que a gente pode pensar. Nessa questão desse excesso de confiança, desse otimismo, pensar em simular cenários. Por exemplo, se amanhã ou depois eu perder o emprego, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Qual é o meu plano C? Então, montar assim, isso no sentido de fazer mudanças desses comportamentos, desses hábitos negativos, né? Então, e um outro ponto também, essa questão da impulsividade, que eu acho que a gente pode pensar, é tirar a notificação de aplicativos, de comida, por exemplo. Daqui a pouco vai chegar para mim no meu telefone aqui dizendo lá aquele aplicativo conhecido de comida que tem no Brasil, seu restaurante tem 10 reais de desconto. Agora que eu entendi. Aí você fica com fome. Você está com fome, porque essa hora está começando a bater a fome. Aí em Portugal, então, até mais tarde. Começa a bater a fome, você, poxa, estou precisando, estou cansada. Hoje foi um dia estressante. Vou aqui pedir uma comida por aplicativo. Eu mereço. Eu mereço, claro. Fiz tanto por hoje, nesse dia. E aí, todo dia você vai merecer, todo dia você vai achar que você merece. Então, essa impulsividade, essa questão do curto prazismo, da recompensa imediata, tem um preço, tem uma conta que vai chegar no final do mês a fatura do cartão de crédito. Entendeu? Então, seriam essas minhas dicas aí para a gente pensar em mudar esses comportamentos. Eu acho que quem faz quem segue com psicologia ou tem qualquer tipo de trabalho que envolve psicologia, eu acho que consegue se identificar com isso, né? Porque, pelo menos para mim, vários trabalhos dentro do psicólogo, dentro no divã, né? Nunca sentei no divã, mas enfim, no trabalho com o psicólogo é sempre esse tentativa e erro, né? São várias vezes você tem uma questão e você tenta uma coisa, você tenta identificar, tem todo um passo antes, né? Você tenta identificar qual é a questão que acontece e por que ela acontece, vamos tentar trabalhar ela da base, e ao mesmo tempo que eu também gosto de dicas bem práticas, tipo, tira a notificação do aplicativo de entrega de comida, tira ele. Sim. Ou marca um dia, que nem que você falou, o dia do picolé. Não sei, por exemplo, então dê o seu dia do delivery. Pronto, sim, Dia exatamente. do delivery, por exemplo. Outra coisa que também você pode pensar, a gente está falando de comida por aplicativo, que é uma coisa que tem, pelo menos aqui, tem muita gente gastando dinheiro nesse sentido. Eu estou com caso até de uma cliente que ela se deu conta que 15% da renda dela está indo para comida por aplicativo. E aí eu mostrei para ela que aqueles 15% poderiam ajudá-la a pagar a prestação do apartamento que ela quer comprar. Aí ela se deu conta disso e ela resolveu criar uma coisa bem interessante, que é combinar com algumas amigas para um dia na semana tomarem um vinho e ela fazer comida, que é uma coisa que ela não gosta,
mas ela associou com as amigas, com o vinho, ou seja, criou um ambiente favorável para ter que fazer comida. E ela não gosta de comida congelada, então tem que ser comida para a quantidade de dias correspondente. Então, assim, são pequenas dicas que a gente está falando, não está falando de número. Você viu que eu não botei número aqui na história, mas que muda o comportamento, né, das pessoas. E a gente falou desses hábitos, assim, eu acho que talvez, acho que a gente até pode, não necessariamente repetir, mas eu pensando, as pessoas identificam esses hábitos. Ok. Eu imagino que não é, então eu sei esse hábito, então pronto, está resolvido. Oba, obrigado, Fernanda, vou embora, agora vou saber gerir o meu dinheiro. Imagino que não. Mesmo a pessoa identifica esses hábitos, que tipo de obstáculo elas enfrentam nesse processo? Porque do jeito que a gente fala, parece quase muito simples, né? E eu tenho certeza que não é muito simples. Então, o que você diria que são esses obstáculos para as pessoas conseguirem lidar com esses problemas, mesmo ou antes ou mesmo depois delas conseguirem identificar esses hábitos ou comportamentos, ou enfim? Eu acho que o grande obstáculo que a gente tem, e a gente não se dá muito conta disso, tá tão intrínseco, tá tão no dia a dia, que são as crenças que a gente tem com o dinheiro, que a gente carrega. O que são as crenças? São coisas que nós acreditamos, a gente ouviu falar de diversas pessoas, do tipo, se eu não der um bom presente para os amigos da escola da minha filha, por exemplo, vão me achar a mãe pobre. Mas peraí, está no meu orçamento, por exemplo, a minha filha em março tem 5 crianças da sala dela que fazem aniversário. Eu tenho que dar um super presente para todas as crianças, ou vai tá no meu orçamento, pode me prejudicar. Então, assim, essa questão do status, do que eu quero mostrar para os outros, isso é uma barreira. Então, isso pode prejudicar, mesmo que você tenha uma mudança de hábito, pode prejudicar o seu objetivo de fazer uma reserva, entendeu? Então, assim, outra questão também é assim, a pessoa tem uma baixa estima em relação a como lidar com as finanças. Eu não sei fazer isso. Tem muitas mulheres que delegam para os seus companheiros, falam assim, não, isso é coisa do meu marido, não é meu, não quero saber sobre isso, não quero me envolver sobre isso. E aí, eu já soube de histórias de que a mulher simplesmente, o casamento acaba, a mulher acha que tá tudo bem, e na verdade o marido não tem dinheiro nenhum, e ela sai com a mão na frente e outra atrás. Entendeu? Então, se implicar com essas questões também, né, de buscar o conhecimento, buscar a confiança. Muita gente tem dificuldade em acessar os aplicativos para poder fazer aplicações, então, na verdade, é falta de conhecimento, falta de habilidade. Isso são barreiras que vão dificultar para o próximo passo. Eu tenho um caso de uma cliente que eu cheguei para ela e falei, não, olha só, você vai fazer a aplicação, você entra no aplicativo, você faz assim, assado. Eu falei, aí 2, 3 dias depois eu liguei para ela e falei, e aí, consigo fazer? Não sei como faz. Aí eu tive que ir lá no consultório dela, é uma médica, extremamente conhecida, profissional, excelente no que ela faz. Eu mostrei para ela. E assim, não é a graduação dela que vai fazer com que ela entenda o que para mim pode ser básico, entendeu? E então ela tinha uma barreira de conhecimento, de habilidade de usar o aplicativo, e isso pode fazer não fazer com que ela consiga investir todo mês, que era o objetivo dela. Um outro tema também, uma outra barreira, eu acho que é a questão da falta de memória, a questão do tempo e do planejamento. No seguinte sentido, a pessoa esquece de pagar as contas, não tem um planejamento, não tem uma organização. Então, isso significa que você vai, provavelmente, pagar juros. Se a conta venceu ontem e você pagou hoje, já tem os juros embutidos. E quem ganha com juros? A instituição financeira, a pessoa lá que emitiu o boleto. Você sai no prejuízo. Uma vez, meu marido esqueceu de pagar, cá entre nós, porque ele não lembra dessa história. Ele esqueceu de pagar o condomínio. Aí esqueceu, tipo, uns 10 dias. O que você lá pagou? Aí eu falei para ele assim, peraí, Rodrigo, você pegou 20 reais e jogou fora? Ele, que isso? Ele, não, você pegou 20 reais e jogou fora. Não fiz isso. Fez porque você simplesmente esqueceu de pagar. Então, assim, organizar a vida financeira nesse sentido, de definir datas, né, para fazer esses movimentos, isso também pode ser um dificultador, né, uma barreira. E também o ambiente físico. Então, um caso conhecido de um grupo de amigos que eles gostavam muito de todo fim de semana saírem para ir aos restaurantes, tomarem um bom vinho, comer.
No final das contas, dessa turma toda aí, dos 4 casais que eu conheci, 3 estavam com dificuldades financeiras, porque queriam viver um status, uma vida social, um meio social que não favorecia. Então, essas são algumas barreiras que podem prejudicar um bom planejamento financeiro ou a boa execução da sua educação financeira. Né? Pelo menos para o meu aluguel, eu preciso pagar no máximo até dia 8, né? Eu tenho um alerta no dia 4 e no dia 6. Ótimo. Dia 4 é para eu ter certeza que tá tudo bem. Dia 6 é para eu pagar. Geralmente, muitas vezes eu pago no dia 4, mas se acontecer alguma coisa, eu pago no dia 6. E já aconteceu uma vez no dia 6 pular e chegar no dia, acho que foi no dia 7, e eu entrar em completo desespero, porque na minha mente, dia 6 é o dia que eu pago, portanto, dia 6 era o último dia para pagar. Só que, na verdade, eu estava me enganando, porque é dia 8. Só que sempre quando eu pago dia 6, minha mente é dia 6. Então, como chegou dia 7, eu achei que eu estava atrasado, só que, na verdade, não. Eu estava um dia adiantado, entendeu? Entendi. Então, tipo, eu esqueci da minha mente que é dia 8. Na minha mente é dia 6. Porque se acontecer alguma coisa, ainda tem mais um dia. Entendeu? Então eu tô me enganando. Eu tô me dando. Eu tô me. Mas é uma estratégia, é uma ferramenta que você está usando para poder fugir da data dos juros lá, não esquecer completamente. Tá certo, é isso mesmo. E também outra coisa que eu também fico pensando é muito como as pessoas conseguem. Conseguem não, porque é muito. Eu também não acho justo culpar as pessoas por isso. Mas como as pessoas conseguem muitas vezes se afundar num buraco cada vez mais. Atrás disso, por exemplo, do mesmo todo fim de semana, vão no restaurante tomar o vinho, nananã, porque elas não querem, de repente, dizer que não dá mais. Né? Exatamente. Exatamente. E é difícil, né? Não sei se tem uma resposta certa de como a pessoa consegue, né? Ah, não, bate no peito e fala assim, não consigo pagar. É difícil, não é fácil também, né? Não, com certeza. E assim, nesse sentido, a pessoa precisa estar com a mentalidade financeira bem firme, né? Assim, ciente do propósito que a pessoa quer como objetivo de vida. Porque assim, você pode pensar você pode pensar, ter planos do tipo, eu vou juntar dinheiro com um propósito específico, para fazer transição de carreira, para viajar, para o prazo que for, para o volume financeiro que for. Ou, se você não pensar dessa maneira, pensar em guardar dinheiro se der ruim. Se der uma N, se der qualquer zebra na vida, você tem dinheiro guardado. Então, tenha sempre dinheiro guardado. E quando a gente está no meio social que não favorece, ou que as pessoas não saibam que você quer ter essa mentalidade financeira de guardar, fica ruim realmente. Então, assim, é interessante você assumir um compromisso público com seus amigos, falar, olha, dos 4 fins de semana do mês, eu vou sair um só, porque os outros 3 eu vou guardar dinheiro, porque eu tenho um objetivo. Então, você assumir com a sua turma, com seus amigos, esse compromisso. Sabe aquela coisa, o clube da corrida, o clube do livro, o clube do dinheiro. Pensar que... E aí, quem sabe, outras pessoas também que querem querem realizar os objetivos, também possam entrar nesse mesmo time e aí seguirem juntos as estratégias, um incentivando o outro. E aí, assim, você vai criando um hábito financeiro coletivo aí, impactando, fazendo a corrente do bem, digamos assim, das finanças, entendeu? Eu acho que isso leva, até o que eu ia perguntar agora, que é sobre essas estratégias de como a gente pode ter uma vida financeira saudável, né? Eu imagino que essa deva ser uma... eu diria que você disse 2, né? Uma delas é conseguir marcar seus objetivos, seja ele um apartamento que você quer comprar, ou um carro que você quer comprar, ou um casamento que você quer ter, ou uma festa de 15 anos da filha. Não sei, tô aqui pensando em qualquer coisa. Então, marcar esses objetivos, né? E um segundo que eu acredito também que você comentou agora, que é essa abertura com quem você divide, então seja família, seja amigos, essa abertura dos seus objetivos, né? Exatamente, Você consegue pensar em outras estratégias para as pessoas terem essa mentalidade saudável em relação ao dinheiro? Partindo do princípio que você já identificou quais são seus maus hábitos, né, que podem te prejudicar, o que você tem de barreira, então, assim, essa conversa anterior que a gente teve é importante para a gente chegar nesse ponto da mentalidade, a gente tem que pensar na questão da prioridade, porque o ser humano quer tudo, né, então, só que o dinheiro é finito. Eu até esses dias escrevi que a vida e o dinheiro são finitos.
Então, a gente sabe que não existe realizar todos os seus sonhos, desejos, mas você tem que atender minimamente às suas necessidades. Então, fazer uma pirâmide de prioridades, onde você consegue elencar o que é mais importante para você e assim você vai ajustando. Por exemplo, o que é prioridade? A sua segurança. Então, você tem que ter uma casa para morar, um conforto mínimo, roupa, comida. E aí, aquela viagem para o outro lado do mundo, talvez fique lá no topo da pirâmide, entendeu? Então, priorizar os seus objetivos, eu acho que é um ponto importante. Ter a consciência do que são os seus gastos, porque não adianta... porque não importa o quanto você ganha, mas sim a forma como você gasta aquele seu dinheiro, né? Então, a gente sabe a história do Michael Jackson, que tinha uma fortuna e, em tese, dizem que ele morreu pobre, né? Que estava devendo. Então, isso é importante, saber lidar com os seus gastos, essa impulsividade. Então, pensar também que os seus objetivos precisam ser factíveis, serem fáceis de ser realizáveis, para você ter motivação. Por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que ela queria ir para a Índia, só que não tinha, naquele momento, não tinha reserva financeira para atravessar a Baía de Guanabara, entendeu? Assim, era para você ver o tamanho da desproporção do que era o sonho. Não, mas chega a ser engraçado, porque... mas eu gosto de trazer esse caso, assim, bem marcante. Eu tive que mostrar para ela, olha, com esse orçamento você não consegue, né, ir para a Índia, você tem que fazer esse movimento. Então, ter essa percepção, né, do quão próximo de você, até porque se você botar um objetivo longe, impossível, por exemplo, eu voltei a correr, estou fazendo 5 quilômetros uma vez por semana. Antes da minha filha nascer, eu fazia todo dia. Não dá para querer correr maratona daqui a 15 dias. Não cabe, entendeu? Não vai funcionar. Então, você tem que pensar nesse sentido. Agora, voltando para a questão dessa mentalidade financeira, desse movimento para ter essa consciência financeira, outro ponto que eu acho que é importante é pensar em fazer reserva. A gente pode chamar de reserva de emergência, reserva de paz, reserva de sossego, porque a gente pode pensar, eu quero ter isso, ou diversos objetivos, mas no dia a dia você não está conseguindo pagar suas contas. Então, é importante orçamento equilibrado, fazer uma reserva de emergência e planejar para aposentar, para ter dinheiro para aposentadoria. Sobre a questão da reserva, eu vou fazer uma observação que eu acho que é interessante. As pessoas talvez não considerem que ter reserva de emergência foi fundamental para quem tinha na época da pandemia. Tinha um monte de profissional que vivia no dinheiro do dia a dia, que fechou tudo, ficou sem ter como pagar as contas básicas. Uhum. Em compensação, teve muita gente que tinha reserva e passou pela pandemia de uma maneira mais tranquila, entendeu? Então, de maneira prática, a reserva de emergência, o que é? É você ter pelo menos 6 meses das suas despesas em aplicação conservadora. Exemplo, gasto 10 mil reais, tá? Ou 3 mil euros, 5 mil euros, não sei. Uma conta aí em Portugal. Então, vamos trazer para o Brasil, 10 mil reais, é minha despesa mensal. Eu tenho que ter pelo menos 60 mil reais. Porque se eu perder o emprego, acontecer alguma coisa comigo, eu tenho como me sustentar por 6 meses. Há profissões que a rotatividade é menor e aí você precisa ter um prazo maior, sei lá, 12 meses para poder se recolocar no mercado. E para que você quer ter? Pode pensar, para ter reserva de emergência, para que você quer ter dinheiro? Para transição de carreira, é um outro objetivo que a gente está falando de uma turma que é o público da nossa live hoje, né? Pensando em mudar de carreira. Então, às vezes, como você comentou no começo aí da nossa conversa, a pessoa, às vezes, quer mudar de profissão, vai ganhar menos para depois ter a possibilidade de crescer naquela empresa e ganhar mais. E, para isso, ela precisa ter uma reserva, um fluxo de caixa satisfatório. Então, acho que essa mentalidade financeira passaria por esses passos. Obviamente, a gente pode incrementar, mas, basicamente, seriam esses principais passos. Eu vou, talvez, quebrar um pouco as pernas aqui, pode ser? Mas a gente está com umas perguntas do chat, o que eu pensei? Vamos lá. Vamos, talvez, costurando? Faz uma deles, Pode. eu faço uma minha, eu faço uma deles, faço uma minha, para a gente ir amarrando
Tudo, pode ser? Eu vou Bora começar lá. a primeira pergunta que teve lá em cima, que foi do Júlio, que ele falou assim, não, desculpa, essa aqui. Foram duas. Aqui. Falando em psicologia, como não pirar no balanço entre aproveitar a vida hoje e economizar para o futuro? Acho que tem super a ver com o que a gente estava falando agora. Sim, com certeza. E eu me identifico absurdamente, e eu acho que bom, talvez esteja falando sem muita propriedade, mas eu sinto muito esse pensamento exatamente com muita gente da minha faixa etária, ou enfim, da minha geração, digamos assim. Uma geração que a gente cresceu vendo o desastre natural, daí a gente viu muito, a gente ouviu falar sobre quando a bolsa caiu, ou Wall Street, eram coisas que a gente ouvia muito falar, e a gente via histórias de pessoas perdendo muito dinheiro, e também, paralelo a isso, a gente conviveu com muitos adultos, quando a gente era pequeno, muitos adultos que abriram mão de vidas pessoais, da juventude, de passar tempo com os filhos, de, enfim, aproveitar a juventude deles para trabalhar, para hoje em dia ter dinheiro, né? Então é quase Então eu entendo muito essa pergunta, assim, como eu acho que nem sei se deve ter uma resposta para isso, mas como que você não pira nesse balanço entre, meu Deus, eu quero aproveitar agora, mas eu também quero aproveitar para o futuro? Claro, acho que a resposta básica aí é equilíbrio, né? Todo mundo fala, tudo na vida é equilíbrio, é questão de equilíbrio. Então, é você preencher, acho que a resposta pode ser um pouco mais técnica no sentido de preencher as caixinhas do presente, no médio prazo e do futuro. Ter um plano financeiro onde você consegue definir quais são suas metas no futuro, pensando assim, eu quero me aposentar com X idade, ter dados concretos, tá? Não são coisas abstratas. Eu quero ser feliz. Todo mundo quer. Eu quero ser feliz morando num lugar tal, numa casa de frente para o mar, daqui a 40 anos, tendo qual volume de dinheiro na minha conta. A minha renda, eu suponho que eu tenha uma renda X que vai me satisfazer. Botar número, criar estratégia concreta. Entendeu? E o que eu tenho hoje? Eu tenho 0, eu tenho, sei lá, R$1.000, eu tenho 50 mil reais. O que eu tenho de dinheiro hoje? E projetar. Claro que você tem que considerar, como eu falei anteriormente, não sendo otimista, né, tendo os planos B, C, o alfabeto inteiro, enfim, para pensar nisso. E tentar manter o equilíbrio do curto prazo, aquela coisa de aperta e afrouxa, acho que seria mais ou menos nesse sentido, entendeu? É difícil pra caramba, não vou dizer que é fácil, não. Até porque a gente tem a vivacidade, tem o gás de estar a turma que está começando profissionalmente, 20 e poucos anos, 30 anos, quer meter bronca, quer trabalhar pra caramba, e quer varar a noite, que acha que é importante ter isso. Mas é tentar equilibrar, pensar em que momento eu vou ter com os meus filhos, em que momento eu vou tirar férias e abrir mão de não trabalhar para ter férias. Então, é pensar num planejamento financeiro de vida, não é uma questão de curto prazo. Talvez seja a melhor resposta. Eu vou voltar para o que eu tinha planejado, a gente vai amarrando nos dois. Geralmente, quando a gente chega nos 45 minutos, é o momento que a gente começa a ir para as pontas do chat e abre, né? Mas eu acho que vamos amarrando isso, pode ser? Tá, claro. Eu vou fazer uma pergunta que talvez acho que vou pular uma para uma que eu acho mais interessante, que eu acho mais pertinente. Talvez qualquer coisa a gente pode voltar nessa antes. Mas eu queria falar sobre esse orçamento mensal, que era uma coisa que você comentou um pouco antes, e eu acho que tem super a ver com o que você falou agora também sobre o pensamento do futuro, e ao mesmo tempo conseguir aproveitar agora, e como funciona esse esquema, né? Mas a gente, eu pelo menos sempre ouço falar sobre orçamento mensal. O orçamento mensal é muito importante, ok. Tá. Quão importante de fato é a gente ter um tipo de planejamento mensal, um orçamento mensal, e amarrado a isso, quando eu estava lendo os seus conteúdos, uma coisa que eu fiquei muito pensando é sobre você falar sobre gastos invisíveis. Eu acho curioso, parece muito óbvio, ao mesmo tempo não parece óbvio o que é. Então, a minha pergunta é um pouco longa, mas qual a importância desse orçamento mensal na nossa vida, né, para a gente ter ele, e o que são esses gastos invisíveis e como eles entram de fato nessa conta? A gente consegue considerar gasto invisível ou não?
Na verdade, ele é invisível no dia a dia, né? Que você não percebe, mas ele tá ali. Mas tá lá. Tá lá. Eu costumo dizer que ele é um ralo. Ele mina. Sabe a torneira que fica pingando ali quando vem a conta de água? Nossa, quanto gastei? Era aquela gotinha que estava vazando, que você não sabia de onde estava indo. Né? Claro. Igual um exemplo interessante que muita gente associa, eu acho que faz todo sentido. Por exemplo, quando você vai no nutricionista e fala assim, mas eu não sei por que eu tô com esse peso, eu não como nada de diferente. Nossa, mas entre o almoço e o jantar, tem um petisquinho, tem uma coisinha ali, que é o gasto invisível do dia a dia. Então, na verdade, começando por essa questão do gasto invisível, depois eu vou voltar para a questão do orçamento, o gasto invisível são os pequenos gastos que a gente não se dá conta. Por exemplo, a gente tem grandes contas ao longo do mês, como você falou, o aluguel, a luz, ou a internet, você já sabe mais ou menos qual o valor que você vai pagar, então você tem ali uma ordem de grandeza de quanto você gasta nessas contas. Se você perguntar quanto você paga de aluguel, imediatamente você sabe o valor. Agora, quanto você gastou naquele restaurante semana passada, você vai lembrar? Não sei, você vai, acho que eu gastei, sei lá, 30, 40 euros, não sei. Essa miudeza. E assim, antigamente a gente tinha o hábito aqui no Brasil da gente sacar o dinheiro e pagar. Então eu dava o exemplo que a gente saía de manhã para trabalhar, aí era o transporte público, era um cafezinho na rua, aí quem comprava um cigarro no dia a dia, numa revista. Então você tinha ali os pequenos gastos invisíveis, que você tinha R$100 de manhã, no final do dia você sabia de onde tinha gasto esse dinheiro. Hoje, com a instituição do Pix, que a maioria da população tem usado, você até consegue ali identificar para onde está indo, porque tem o registro na conta corrente, né? E ali é um gasto invisível, é um ralo, é onde você não percebe, a pessoa ganha, sei lá, R$20 mil. Pô, mas sobrou 1.000 para eu poder aplicar no mês. Por quê? Além das grandes contas, tem os gastos invisíveis. Lembra o caso da cliente que eu falei dos 15% da renda? Para ela, aquilo era um gasto invisível e ela só se deu conta, só se percebeu quando ela fez o orçamento. Então, entende por que uma coisa amarra a outra? E aí, quando você precisa sentar e fazer o orçamento, quando você anota as suas despesas, sejam as pequenas, as médias, as grandes, você tem uma fotografia de como você é. Você se reconhece como consumidor. Então, ali, você tem um autoconhecimento e o orçamento, muitas vezes as pessoas podem pensar, é uma coisa muito ruim de fazer, me dá ansiedade, me dá mal-estar, tem gente que sente dor física, de aflição de ter que olhar para os números. Mas aquilo ali é uma oportunidade, porque você, em cima daqueles números, você vai identificar, olha, eu gastei com essas coisas, eu tenho dinheiro guardado para isso, eu não posso mais gastar com esse tipo de conta. Então, o orçamento é isso. Ele é o seu amigo, digamos assim. Ele, então, te traz uma oportunidade para você se conhecer, porque até a minha amiga Denise, minha sócia, parceira de vida, não sei se ela está na live, ela tem uma frase que fala que é anotando que a gente se nota, anotando que a gente se percebe, que é basicamente isso. Então, a partir do momento que a gente bota no papel, e não estou falando de planilha de Excel, não. Pode até ser. Tem gente que tem a versão planilha. Tem gente que prefere aplicativo, tem gente que prefere uma folha de papel A4, um caderno. Soma, lista ali as despesas, soma e vê quanto de receita você tem, quanto de despesa você tem. E isso você vai fazer olhando o seu orçamento. Então, por isso é importante, entendeu? Então, eu entendo que ele é um gerador de oportunidades. Mas nesse sentido, entendeu? Eu acabei de, meio paralelo a isso, mas no Brasil eu tinha conta em 2 bancos e um deles eu conseguia ver o começo do mês, quanto dinheiro eu tinha no dia que eu ganhei meu salário, no último, enfim, ele me dava o quanto eu gastei no mês, quanto dinheiro saiu da minha conta por mês. E eu gostava muito disso, porque eu conseguia de fato ver, tipo, nossa, eu voltava junho, eu gastei muito. A verdade, meu aniversário, eu fui viajar. Fez super sentido. Mas, nossa, novembro eu gastei muito, muito mais do que outubro e não pareceu nada demais. Eu entro lá e consegui analisar os gastos invisíveis. Na conta que eu ainda tenho no Brasil, no banco digital, e na conta que eu tenho aqui em Portugal, nenhum dos dois tem essa função para mim. E muitas vezes, chega no fim do mês, eu começo a anotar as coisas. Eu falei, por
porque o banco não me dá essa informação, porque ele não me dá isso, ia ser muito mais fácil para mim. E uma coisa que você pode fazer também, é quando você faz essa análise de um mês para o outro, é perceber assim, o que aconteceu, que você falou agora do seu aniversário, mas o que aconteceu, como estava a minha vida, como eu estava, o meu emocional, porque me fez gastar mais naquele mês específico. Vou dar um exemplo pessoal. Em julho do ano passado, eu estava super atarefado, sobrecarga pesada de trabalho, e aí, férias aqui, né, enfim, a gente não viajou, não conseguia tirar uns dias de folga, e aí no fim de semana eu estava compensando, saía para comer, saía à noite, saía para teatro. No fim do mês, quando eu fui ver a fatura do cartão, que acabei concentrando no cartão, falei, nossa, tipo assim, usei quase que 30% da média da fatura do cartão, aí eu fui olhar para trás. Não, peraí, foi isso. Ah, então, eu estava cansada, sobrecarregada, quis compensar dando coisa para minha filha, de levar a teatro, a gente saiu para jantar. Então, essas emoções também, no orçamento, por mais que você esteja trabalhando com número, se você fizer uma reflexão daquele momento, então ali você pode perceber. E um outro ponto importante, também a gente está falando do orçamento, é projetar ele para frente. Então, você consegue ter uma previsibilidade dos próximos meses. Então, aquelas contas padrões que você conhece, sabe que a sua renda vai estar comprometida porque você tem todo mês aquelas contas certas do seu orçamento, entendeu? E eu acho legal porque pode acontecer, eu tive o caso de uma cliente, não sei se eu estou me estendendo muito, mas enfim, tinha uma casa de uma cliente, eu adoro falar sobre esse assunto. Só vai. Que ela falou, Fernanda, eu adoro fazer doação para as ONGs de bichinhos, de cachorro e tudo mais, de gato, enfim. Eu falei, legal, que bom, mas você sabe se o orçamento te permite isso? Ela, eu não sei. Então, assim, o orçamento podia te dar essa resposta, de quanto ela podia fazer de doação. Ou seja, uma boa ação, o orçamento pode te dizer. Vamos lá, segue aí. Vamos amarrar, fez uma pergunta, agora eu vou voltar aqui para o chat. Natanel fez uma pergunta que foi bem legal. Natanel perguntou assim, em uma situação de layoff, como está ocorrendo hoje na área de TI, principalmente, que está tendo bastante demissões, para quem era PJ, por exemplo, só tem provisão por 4 meses, qual o seu conselho prático? Então, ciente dessa situação, eu acho que dessa situação de demissões, né, de instabilidade profissional, é você puxar o freio. Entendeu? Então, assim, reconsiderar o que você tem de despesas, o que você pode enxugar das suas despesas, para poder fazer uma reserva para situações de maré alta, enfim, de ressaca aí no meio da sua profissão. Eu acho que seria um movimento prudente, entendeu? Então, puxar o freio, de novo, o orçamento vai te ajudar nesse sentido, né? E você criar ali limites de gastos por certas contas, priorizando as contas mais importantes. Eu penso nesse sentido. E talvez conseguir essa previsão de 4 meses, é quase os 6 meses que você comentou, né? Quase. Pois é. Ali, né? Exatamente. Vamos lembrar que agora a gente está começando a chegar no fim da live, então as pessoas que tiverem perguntas, nem parece que passou 55 minutos, né? 53 minutos, desculpa. Para quem tiver pergunta, pode mandar aí no chat que eu vou amarrando as minhas últimas perguntas com o que tiver no chat, mas tá bom? Acho que eu tenho uma pergunta um pouco mais direta e eu acho que até meus amigos que moram aqui em casa talvez se interessem por essa pergunta, que para mim é sempre um mundo que eu penso, daí eu entro lá naquela inércia do tipo, depois eu penso nisso. Inclusive, a gente já começou sobre isso há muito tempo, enfim, nunca vou ter já até sei o que você vai falar. Eu vou puxar sua orelha. Ai, não, tá, vai, vamos aprender agora então, né? Sobre investimento. Sabia que era isso, sabia, viu? Que dica você daria para quem quer começar a investir? Eu acho que essa pergunta é mais para realmente quem quer começar a investir, ou talvez quem quer, né, levantar da cadeira e começar a fazer, conhece um pouco, mas não sabe exatamente como começar, quem tem medo de... eu acho que quem não conhece muito e quer começar nesse mundo, que dica você daria para essas pessoas? Tá, entender que é um procrastinador, nesse sentido, né?
Tudo bem, prazer. Mas eu acho que um ponto importante é o seguinte, tirando a brincadeira à parte, aí é você procurar um profissional que da sua confiança, que de alguma maneira tem algum relacionamento com outras pessoas que você conhece, que possa te indicar de uma maneira não enviesada, né, de uma maneira isenta, quais são as opções adequadas ao seu perfil. Então, vamos lá. Primeiro, a questão profissional. Conhecer produtos básicos de investimento ajuda pra caramba, mas se você não quiser, se você quiser manter esse zero conhecimento, contar com esse profissional, com a paciência desse profissional para te orientar, é um ponto importante. Ter ciência do que você quer com aquele dinheiro. Então, se você tem, sei lá, 50 mil reais, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Quais são os meus objetivos? Eu pretendo usar esse dinheiro daqui a quanto tempo? Não tenho nenhuma pretensão desse dinheiro. Então, pode pensar em investir por mais longo prazo. Eu tenho reserva de emergência? Essa é uma pergunta importante. Porque se acontecer alguma coisa, esses 50 mil hipotéticos já poderiam te atender nessa necessidade de curto prazo. Conhecer o seu perfil como investidor. Eu quero correr riscos, eu gosto dessa adrenalina de bolsa de valores, de criptoativos, e quero entrar nesse meio. Então, é um caminho. Não, eu sou extremamente conservador, morro de medo de perder um centavo, porque, assim, tem um falecido psicólogo que morreu agora há pouco tempo, o Daniel Kahneman, que ele estudou sobre a psicologia financeira, a psicologia relacionada a dinheiro, e ele identificou que as pessoas sentem 2 vezes mais a perda do que o ganho. Então, por exemplo, se você perde 100 reais, você vai sentir mais do que se você tivesse ganho 100 reais. Uhum. Só que tem gente que tem uma aversão enorme à perda. Não quer perder nenhum centavo. Tem gente que, tudo bem, perdi, eu sei que amanhã eu vou ganhar, não é um dinheiro que eu estou esperando utilizar, tenho paciência, tenho prazo para voltar com esse dinheiro. Entender essa dinâmica dos prazos em relação aos investimentos. Outro ponto importante, criar o hábito de investir. Você tem 50 reais hoje, 100 reais hoje, aplica. Amanhã, quando abrir o mercado financeiro, aplica. Mês que vem, dia 24 de maio, aplica. E assim você vai criar o hábito de sempre investir. Talvez o hábito possa ser associado, por exemplo, ao dia que você recebe a sua remuneração. Se é todo dia 1º, cria uma conta lá, a aplicar. Que seja um investimento simples, conservador, ainda que não seja poupança, por favor, mas que seja um investimento conservador dentro da carteira de investimentos disponíveis lá no banco, que seja essa opção. Então, você vai criar uma conta que a gente chama de Pague-se Primeiro. Uma rúbrica lá, vou lá dedicar X reais da minha renda para esse investimento. E outra coisa que é importante também é a questão da diversificação. Então, não concentrar, a gente todo mundo fala, não concentrar os ovos na mesma cesta, porque se a cesta quebrar, você perde todos os ovos. É basicamente isso. Então, tentei, assim, de maneira bastante resumida, explicar quais são os movimentos que você precisa fazer, entendeu? E claro que se precisar de ajuda, estou aqui. Vamos lá, né, Vitor? Pode vender, se quiser agora, pode. Você que falou. É pra mim. Pra mim. Vamos lá, você. Pior que eu preciso. Puxada de orelha ao vivo. Nossa, ao vivo, né? Caraca. Eu me coloco nessas situações aí. Caraca. Antes de fazer minha última pergunta, deixa eu voltar pro chat aqui. Tá, vai lá. A Rosane fez uma pergunta que eu acho que vai ter que talvez adivinhar o que ela quer dizer. Mas ela falou assim: Fernanda, voltando ao tema das crianças, dê, por favor, mais exemplos práticos. Claro, eu acho que ela quer certeza. dizer sobre. Mas se você não entende isso, mas como é que a gente pode introduzir as crianças a esse tema? Então, exemplos mais práticos de como a gente pode, né, conversar com a criança sobre isso. Sim. Vou trazer situações do dia a dia, né, da minha vida prática, digamos assim. Com uma filha de 5 anos, eu preciso lidar, pelo menos ensinar a lidar melhor com dinheiro, né? Então, primeiro ponto, acho que é mostrar o exemplo. Não é sair a qualquer instante, ir ao mercado, ao shopping, mamãe eu quero, e aí dá, para compensar uma ausência, que é aquilo que eu fiz no mês de julho do ano passado, entendeu? Tentar controlar esses gastos aí essa impulsividade das crianças em quererem tudo, porque é natural da criança. Mostrar o benefício de ter uma reserva, um dinheirinho guardado, uma reserva para as crianças, o porquinho ajuda nesse sentido, que é tangível, como você deu o exemplo. A criança entende muito combinados.
Então, ter o combinado, hoje é o dia do sorvete, do picolé, hoje é o dia de sair para um restaurante, esse é o combinado. Não é o dia, não vamos fazer. Outro ponto que eu acho interessante é explicar o não. A mamãe não vai dar essa boneca. Por quê? Porque não. Não é porque não. Porque não tá. Não é dia do seu aniversário, não é dia das crianças, ou não, a gente não combinou sobre isso, você tem bonecas em casa, numa outra oportunidade a gente pode pensar em comprar uma boneca. Então, assim, para crianças menores. E para os maiores, a questão de aprender, ensinar a gerenciar uma semanada, que é o dinheiro da semana, uma mesada, dar um cartão de débito e ele vai administrar que aquele dinheiro é finito, entender que se ele queimar todo aquele dinheiro, não vai ter mais dinheiro ao longo do mês. Eu acho que são esses os bons combinados aí com as crianças, né? Legal. Só técnico aqui, esse barulho de bomba é daí, né? Esse barulho de fogo é daí, né? Isso. Por causa da festa, né? Do santo. De São Jorge, né? Não, perfeito. Só queria saber se era som ou se era cabos. Se era festividade, tudo bem. Pelo menos se fosse cabo, daí a gente se organizava. Tanto o Alex quanto a Rosane fizeram, eu vou trazer, eu acho, a pergunta do Alex, que ela ficou, acho que de um jeito mais geral, mas esses dois fizeram muito a mesma pergunta. Para quem planeja mudar-se para Portugal de forma legal, com visto, documentação, estudo, etc. Que conselhos práticos de literacia financeira pode oferecer? A Rosane me perguntou, para quem planeja viajar, como fazer uma viagem e migrar para Portugal, qual investimento sugere? Então, nesse sentido de quem talvez agora está ouvindo a nossa live e está se aplicando para uma vaga da Recruiter e, se tudo der certo, talvez em 1 ou 2 semanas consiga essa vaga e esteja começando a vida planejando essa mudança para Portugal. Que tipo de dica você poderia dar para essas pessoas? No primeiro momento, né, acho que o mais importante é você ter uma reserva para essa mudança de vida. Né? Em tese, você já deveria ter um caixa para se programar nesse sentido. Né? Considerando que você não tem, por exemplo, né, foi surpreendido por uma mudança de país, chegando a esse novo país, não se encantar pelas maravilhas de Portugal, que é muito difícil, mas você controlar as suas despesas. Acho que é um outro ponto importante também. Então, assim, o comentário que a Rosane fez, o fato de que investimento a pessoa deveria ter, se for num prazo curto, investimento conservador, é fato. Entendeu? Então, você tem que ter, por exemplo, o CDB, o fundo DI, que são título público atrelado à taxa de juros, são investimentos que eles não vão oscilar nesse prazo só de 2 semanas, de 15 dias, né, de 3 meses, enfim, num prazo curto, para tomada de decisão. Entendeu? Então, nesse sentido, tem que pensar nesses investimentos mais conservadores. Seria basicamente isso. E assim, se a pessoa, como a Rosa falou, a questão de viajar, se a pessoa tem esse propósito de viajar, mas está aplicando agora e pensa em daqui a 9 meses fazer essa viagem, tem um aplicativo do Banco Central que pode ajudar nesse sentido. O aplicativo é Calculadora do Cidadão. Lá você calcula sobre empréstimos, valor futuro, você consegue calcular quanto você precisa economizar mensalmente para chegar àquele objetivo. Então, por exemplo, imagina que você precisa para fazer essa mudança de 10 mil reais. Você tem 2 mil reais guardados, essa mudança vai acontecer daqui a 9 meses. Considerando a taxa de juros, quanto você poderia guardar mensalmente? O aplicativo te dá essa resposta. Entendeu? Então, isso, de maneira prática, você tem uma ferramenta do governo, que não tem viés nenhum de papinho de conversa de gerente nenhum, de consultor, enfim, para poder orientar. Acho que pode ser um caminho aí prático para a pessoa tomar essa decisão também. Legal. Antes de a gente ir para os nossos finalmente, deixa eu fazer uma última pergunta que eu acho que volta nessas dicas mais práticas, né? Que eu acho que muitas vezes pode funcionar. Mas eu estava pensando nesses passos práticos, porque eu acho que existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir criar, não só criar, mas manter
esse orçamento pessoal, que seja mensal, que seja anual, que seja semanal, que seja diário. A pessoa pode ter um orçamento diário, né? E que seja de modo eficaz. Então, tá pensando aí uma última pergunta prática, nesse sentido, desses passos práticos para você poder ter, criar e manter esse orçamento eficaz. Uhum. E trazendo com um tema que eu também vi no seu conteúdo, que era esse planejamento dos sonhos. Uhum. Existe isso? Olha, existe no sentido de que, assim, o planejamento dos sonhos é você planejar o que você quer realizar na sua vida, de maneira prática. Uhum. Tá? Foi o que eu falei, ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Mas quais são os seus objetivos? Você quer, como eu comentei mais cedo, você quer morar numa casa de praia quando se aposentar. Então chama o projeto, a Praia de Cambuinhas, como aqui em Niterói, que é a praia que a gente costuma frequentar. Quero morar na Praia de Cambuinhas daqui a 30 anos, e aí você amarra o prazo, as condições de investimento, o que você tem hoje, o que você precisa fazer. Da mesma maneira que eu dei um exemplo agora da viagem, você pode fazer para todos esses planos. Então, você tem que listar quais são as suas prioridades, né, seus desejos de realizações dos sonhos, né, e ali criar a métrica certinha. Então, o prazo, a taxa, quanto eu tenho de dinheiro, o que eu preciso fazer hoje, quanto eu preciso guardar hoje para realizar aquele sonho e qual é a prioridade disso. É uma prioridade de curtíssimo prazo, de médio prazo e longo prazo. Baseado nisso, você vai se motivar. E aí a motivação não é aquela que, assim, saiu da live super motivado, foi legal pra caramba, vou sentar e começar a fazer. Daqui a 15 dias... acabou a graça, acabou o frescor da conversa, já passou desapercebido. Então, porque vocês têm que trabalhar com as realidades dos fatos. Amanhã você vai acordar e vai ter sua vida prática. Utopia muita utopia da minha parte, querer que a pessoa se torne uma pessoa que saiba fazer planilha, que organiza tudo. Não funciona dessa maneira. O ser humano não é desse jeito. Então, a questão de criar o hábito, criar a rotina, e para além disso, entender que a motivação tem que partir de dentro e além de ser uma motivação interna, né, você entender que o processo, a jornada vai te levar a chegar a esse objetivo. Vou trazer um exemplo prático. Como eu falei, eu voltei a fazer atividade física, né? E eu cheguei para minha personal e falei, olha só, eu quero fazer atividade física para poder eu levantar da cama quando eu for mais velha. Ficar sarada, musculosa, não é mais o meu objetivo. Eu quero ter uma cabeça mais tranquila, manter o meu réu primário, que a gente brinca aqui, porque chega um momento... De vez em quando. Dá vontade de estrangular, mas manter o réu primário e poder levantar da cama. Ou seja, o resultado não vou conseguir realizar no curto prazo. E você trabalhar entre o eu do presente e o eu do futuro, parece que você está guardando dinheiro para o estranho, você está cuidando de um estranho, porque não é você. Inclusive, tem estudos que mostram que o cérebro não se identifica com esse eu do futuro. Acha que uma pessoa que você está fazendo alguma coisa para um terceiro. Entendeu? Então, no momento em que eu comecei a pensar, não, eu vou fazer atividade física para amanhã, hoje, ok, estou gostando, está ficando com músculo. Mas não é para isso. Então, eu estou curtindo a jornada, o processo para eu me motivar. Óbvio, não são todos os dias que eu tenho vontade de ir à academia. Óbvio, estou cansada, com dor de cabeça, não dormi bem, tenho uma filha que não dorme, não durmo. Entendeu? Então, o contexto muitas vezes não favorece. E muitas vezes o contexto para a pessoa guardar dinheiro também não vai favorecer. Então, se a pessoa tem firme o propósito, o objetivo para realizar os seus sonhos, né, aquela meta que a pessoa quer mudar de país, quer viajar, quer pagar a festa de 15 anos, como você falou, da filha, isso está muito presente, isso vai motivar a pessoa para seguir a jornada. E tem muitas pessoas que são visuais. Na verdade, o ser humano como um todo mas tem gente que é muito mais visual. Então, você pegar uma folha, um caderno ou o próprio computador e montar, por exemplo, eu quero passar uma temporada de férias nas Ilhas Maldivas. É um sonho de consumo de muita gente. Bota foto daquele sonho, quanto custa aquele sonho, e assim do dia a dia, entendeu? Pensa assim, uma coisa que eu acho que pode funcionar, que é bobo, mas,
por exemplo, se a pessoa usa muito cartão de crédito, botar lá assim, meu sonho é ir Ilhas Maldivas, tem certeza que eu vou gastar o cartão? Então, assim, é bobo, mas pode funcionar, entendeu? Pode funcionar, pior que pode funcionar. Pode ser exemplo prático, simples, mas essa pessoa 2 vezes, melhor não. Ou então, por exemplo, eu quero emagrecer. Vou comer esse doce hoje? Não, melhor não. Então, da mesma maneira que a gente pensa com a questão financeira, questão de saúde também, entendeu? Então, essa associação faz muito sentido no dia a dia, porque tanto comida quanto dinheiro está na vida de todo mundo, não tem muito para onde fugir, né? Então, nesse sentido, acho que... Isso eu me identifico sobre isso da comida do açúcar, ela falou assim, amigão, ó, gordura visceral aí, ó, essa barriga aí. Pois perigosíssimo, daí né? Ela falou, escolha suas guerras. Daí eu passei a escolher minhas guerras. Daí eu vi no meu dia e fez assim, eu gosto muito da minha torrada de manhã com geleia. Muito. Pra eu poder comer essa torrada, sei lá, pelo menos um dia sim, um dia não, aquele bolo no café não vai rolar. Exatamente. Tá. Daí eu fui escolhendo as minhas guerras e hoje estou escolhendo as minhas guerras em relação ao açúcar. Exatamente, é isso. Então, voltando lá à questão dos passos práticos, fazer o orçamento, fazer o levantamento das suas receitas, fazer o levantamento das suas despesas, fazer a categorização dos seus gastos, limitar os gastos, dizer que aquele gasto vai ter que ser 50% daquele valor que você está gastando, e os outros 50% se comprometer a botar para a realização do seu sonho, entendeu? Investir de forma a criar o hábito de investir, né? Criar essa rotina do investimento também é importante. Então, situações práticas são essas. Você sair da intenção e ir para a ação. Entendeu? Arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Então, o que você precisa? Qual é o seu obstáculo? Identificado isso, então o que você pode fazer para realizar os seus sonhos, os seus objetivos? Então, os sonhos são esses, entendeu? Realizar seus sonhos. Vou sair daqui com o cartão de crédito assinado, o aplicativo não vai mais me poupar os descontos, e amanhã espero uma mensagem minha sobre investimento. Vou chegar que nem cachorro com o rabo entre as pernas, tipo... Nanda, é isso a nossa live. Chegamos agora nos finalmente da nossa live. As minhas perguntas acabaram, as perguntas do chat também. Então, para acabar mesmo, diga, assim, eu acho que você pode dizer qual serviço você poderia oferecer para essas pessoas, que tipo de trabalho vocês podem oferecer, se você tinha indicação de algum conteúdo de vocês, se tem indicação de algum conteúdo de outras pessoas. Então, a palavra é sua para, enfim, se vender o seu peixe e também, enfim, se despedir de todo mundo que está aqui presente agora. Tá ok. Vamos lá. Eu sou assessora de investimentos, eu trabalho numa empresa na qual eu sou sócia, né? Então, o trabalho de assessoria de investimentos busca olhar os produtos de investimentos que existem no mercado e adequar ao perfil daquele cliente. Esse é o tipo de trabalho, resumindo bastante o dia a dia do trabalho de assessoria de investimentos. E aí, nisso, eu estou vinculada a algumas instituições financeiras e eu trabalho em parceria com elas. O trabalho de planejamento financeiro é um trabalho diferente porque aborda outros aspectos das questões relacionadas ao dinheiro. Então, se a pessoa tem um processo de endividamento, a gente consegue trabalhar junto, identificar quais são as dívidas, quais são as mais caras, as mais baratas, criar um plano estruturado para sair desse processo de endividamento e, quem sabe, virar um investidor. Então, você tem duas formas, eu tenho basicamente duas formas de atuação nesse sentido, entendeu? Em termos de conteúdo, eu gosto muito dos conteúdos que são dos órgãos oficiais, então a gente está falando da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, do próprio Banco Central, então, que também tem muito conteúdo interessante. O Instagram do Banco Central tem muita coisa legal para poder consultar. Um outro canal também, que é a Ambima, que é a Associação de Mercado Financeiro. São órgãos, instituições grandes, né, que têm um olhar de educação financeira voltado para a população, buscando um vocabulário simples, de fácil entendimento. E se eu puder dar uma dica de livro, que eu amo, já li 2 vezes esse livro, está aqui para consulta, chama
Psicologia financeira. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Aí. Aqui. Opa, eita, a pessoa não tem muita Aí, noção. aí. Eita. Não, aí, boa. Psicologia financeira. É um livro que tem diversas lições, frases assim fenomenais que te fazem pensar por que você está guardando dinheiro. E uma que ele fala para transição de carreira, né, para situações adversas da vida, ou simplesmente guarde, porque a vida é um imprevisto, mais ou menos assim que ele fala, né? Então, se você não tem um objetivo definido, como eu falei, com prazo, né, com taxa, guarde, porque você não sabe o dia de amanhã, pode dar uma zebra e você tem o dinheiro guardado. Então, se você pensar nesse sentido. E aí, o meu Instagram profissional é @FernandaBrunCFP. É que eu não entro nele eu só indico, só mando o @FernandaBrunCFP, né? Fernanda Brum. Fernanda Brum CFP. CFP. Que é a sigla da certificação que eu tenho, de planejadora financeira. Mandei no chat, foi. Isso. Foi, não, é C. Não é S, não. É CFP. Legal. Escrevi errado. Perguntei 3 vezes e ainda escrevi errado. Não tem problema. Tá à noite aqui, desculpa. Depois eu mando corrigido. Posso depois Fernanda, mandar o link. CFP. Isso, Pronto, agora vai popar o novo. Pronto. Em nenhum momento escrevi errado. Eu tô errado de novo, Vitor. Eita, Fernanda. Eu mando. Eu consigo mandar. Você manda? Sim, tá, sim. Mando. Tá bom. Mando corrigido certinho. Se alguém precisar conversar, bater papo. E também tô no LinkedIn, né? Então, tô marcada aí na live, posso bater papo com quem tiver dúvida, se quiser esclarecer algum outro ponto que ficou com maior dificuldade de entendimento, estou super disponível. Perfeito. Vamos lá, agradecer muito a Rosane, ao Júlio, ao Alex e principalmente você, que teve total paciência comigo. Sempre. Eu sempre tô no trabalho de backstage, sempre eu tô junto, mas aqui nesses momentos também tô participando, mas eu não só parte do meu trabalho, mas eu também gosto de sempre caminhar junto. Então, ótimo. E agradecer também a quem mandou as perguntas também. Então, boa noite para todos. Já são 20 aqui quase, então mais tarde ainda. Mais tarde ainda em Portugal aí. Então, bora dormir. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no nosso Webinar Booster. Lembrando, essa quinta e todas as quintas-feiras, temos o nosso IT Chats, que a gente fala sobre tecnologia, algo relacionado ao mercado de tecnologia. Hoje foi o Webinar Booster, que é sempre uma ideia de dar um boost na carreira das pessoas. Na próxima terça-feira não teremos live. Na outra terça-feira, então uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Na outra a gente vai ter o hashtag Come to Portugal, que a gente vai conversar com alguém, com algum profissional que consiga ajudar o seu caminho legal, ou sobre a área de trabalho, ou cultura portuguesa, tudo relacionado a como vir para Portugal. E hoje também abri inscrição para o nosso bootcamp do Techstarter. Então, se inscrevam lá. A inscrição é super simples, é a terceira edição que a gente tem do Techstarter. É uma edição, se não me engano, são 20 horas durante 5 semanas, de graça. Então não existe nenhuma razão para vocês não fazerem o nosso bootcamp. Nanda, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui hoje à noite, compartilhar a experiência com todo mundo. Se você puder também ficar aqui no backstage para a gente agradecer aqui, eu vou, com aquele mesmo esquema, eu vou colocar o vídeo e a gente fica aqui no backstage, tá bom? Combinado. É isso, gente. Muito obrigado. E como o nosso Alex fala, solta a vinheta.